O cenário atual tem deixado os produtores de leite preocupados no Brasil. O setor cita como problemas o alto custo de produção, preços desfavoráveis, baixo consumo e o aumento da importação de países como Argentina e Uruguai. Tudo isso tem gerado questionamentos e incerteza sobre o futuro da atividade. Em uma propriedade de Xanxerê que produz leite há mais de uma década, o ano de 2023 trouxe um cenário preocupante que colocou em dúvida a continuidade da produção familiar. Nesses 10 anos produzindo leite aqui em Xanxerê, eu nunca tinha passado pela minha cabeça desistir, dessa atividade. É uma atividade que é tão desafiante, E a gente vem crescendo um pouco a cada dia, cada ano, sempre melhorando, sempre investindo. Então, assim, ela depende de muitas variáveis. E 2023 foi o primeiro ano assim que passou assim pela minha cabeça pensar em desistir, Porque realmente a gente não via aquela esperança, de conseguir se manter na atividade. Para Celes, a importação em grande quantidade de leite no Brasil e o baixo consumo interno são fatores prejudiciais ao setor. Segundo dados da Epagri, o brasileiro consome cerca de 123 litros de leites e derivados por ano, enquanto em países desenvolvidos o consumo chega a uma média de 300 litros por pessoa. A importação não seria só o nosso problema hoje, Eu acredito que a gente tem que trabalhar melhores formas aí de incentivar o consumo, Para tu ter uma noção, acho que foi no ano 2000, o leite foi a bebida mais consumida, mais comprada no Brasil, Depois disso, ele perdeu o título para quê? Para bebidas processadas, refrigerantes. Então, refrigerantes hoje são mais consumidas do que o leite. E isso é reflexo de um país subdesenvolvido. Entretanto, o engenheiro agrônomo da Epagri Cepa, Tabajara Marcondes, vê o cenário da produção leiteira de forma positiva. Ele destaca que Santa Catarina teve um crescimento de 7% no setor, enquanto o Brasil teve apenas 2%. Isso indica uma perspectiva favorável para a região. Houve muito mais uma crise de frustração do que uma crise de atividade, tá? Porque normalmente chega lá em maio, junho, o preço do leite começa a aumentar. E o ano passado a curva foi inversa. O preço decresceu e decresceu muito no segundo semestre, a ponto de chegar em novembro a R$ 1,89 por litro aqui em Santa Catarina. Esse preço, sim, não cobre o custo de produção. Então, a gente falar em crise para produtores, para uma parte dos produtores, tem sentido. Você falar numa crise setorial, os números não permitem você embasar isso, entendeu? É essa que é a questão. Então, na média, a tendência é a atividade leiteira continuar andando muito melhor em Santa Catarina do que na maioria dos estados brasileiros. Marcondes ainda afirma que a importação de leite pelo governo brasileiro de países vizinhos não gera prejuízos significativos para a produção nacional. Que não existe o mínimo cabimento de querer botar restrição para a entrada de produtos lácteos aqui no Brasil, porque o setor, inclusive, cresceu, entendeu? Fica difícil você argumentar, porque se você chegasse lá no Uruguai e na Argentina e mostrasse um quadro, de fato, de crise gravíssima setorial, pode aí, de repente, abrir um flanco de negociação e haver uma concessão e coisas do tipo, tá? Mas não é o caso. Em um levantamento realizado pelo Canal Ideal com supermercados de Xanxerê, o preço médio do leite subiu aproximadamente 6% no período de um ano. E você, o que acha desse cenário no setor? Deixe nos comentários.